E aí pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí o nosso bate-papo, né, sobre o concurso TRE do Rio de Janeiro. Vamos dar aí uns 2 minutinhos só para o pessoal acabar de chegar e nós já vamos começar, beleza? Então é o seguinte, hoje, nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o edital do concurso TRE do Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho sobre preparação, especificamente de direito eleitoral para esse concurso, tá? Então vamos aí aprofundar bastante aí em relação a essa preparação e fazer um trabalho bem legal. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje, tá? E aí, Carol, beleza? Carol também tem todas, né, Carol? Não perde uma, é isso aí. Boa noite, Bianca. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, já que o nosso tempo é curtinho, nós vamos ter que começar aqui rapidinho. E aí a gente, qualquer novidade depois, eu reservo uns 5 minutinhos no final. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta para fazer, a gente deixa um pouquinho para o final. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui direitinho que eu vou acompanhando com vocês aqui. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Para quem está tendo aí o primeiro contato comigo, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Fabiano Pereira, eu sou professor de Direito Eleitoral, também sou professor de Direito Administrativo e, paralelamente a essas funções, eu também exerço o cargo de analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, mais precisamente na área judiciária, tá? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, porque eu sei muito bem o quanto é bom trabalhar em um Tribunal Regional Eleitoral. Já é o segundo TRE que eu trabalho, eu passei no concurso TRE de São Paulo, fiquei em São Paulo durante 10 meses, e depois de 10 meses eu voltei para Minas. Eu sou de Minas, então eu fiquei lá 10 meses, e depois de 10 meses eu voltei para Minas. Fiz uma permuta por remoção com um colega, né? O colega era de São Paulo, trabalhava em Minas. Eu era de Minas, trabalhava em São Paulo. Nós fizemos uma permuta, eu vim para Minas e ele foi para São Paulo. E o bacana é que, eu me lembro quando eu tomei posse, eu fiquei assim, antes de eu tomar posse, você tem ideia, antes de eu tomar posse, algumas pessoas já tinham me contactado perguntando se eu queria fazer a remoção, por permuta e tal. Eu disse, poxa, eu nem tomei posse ainda, vocês já querem permutar? Não, deixa eu ir lá conhecer São Paulo, saber o que está acontecendo, né? Sentir um pouco da Justiça Federal Paulista e depois eu vou decidir sobre isso. Aí quando eu estava meio estressado, aquela correria, advogava, dava aula, aquela bagunça toda, eu cheguei em São Paulo, falei, agora eu vou chegar em São Paulo, vou ficar em São Paulo pelo menos um ano, só divertindo, curtindo, né? Trabalhar aí 7 horas por dia, né? Aí é muita moleza, né? Lá em São Paulo eu trabalhava de meio-dia às 19, ou de 11 às 18, dependia muito do dia, né? Agora em Minas eu trabalho de meio-dia às 18, são só 6 horas em Minas. Em São Paulo já são 7. Então, diante disso tudo, eu voltei para Minas e hoje trabalho aí no interior de Minas, trabalho em municípios que tem 20 mil eleitores, bem pequenininho mesmo, fica no norte de Minas e hoje eu estou morando na cidade de Montes Claros, no nortão de Minas Gerais. E o que eu quero dizer é o seguinte, todo esforço vai valer a pena, não é fácil a preparação para concursos, né? Já temos aqui várias pessoas que estão me acompanhando há mais tempo, a própria Carol, o Carlos, que surgiu na sala agora. Então tem o pessoal que já está estudando há mais tempo, já sabe que realmente a preparação é árdua, não é fácil, mas pode ter certeza que ela é muito vantajosa. Quando vocês chegarem lá dentro do tribunal, vocês vão olhar para trás e falar, poxa, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha chegado aqui há mais tempo, né? E é assim mesmo que funciona, tá? Muito bacana, você não tem aquele estresse, aquele compromisso da iniciativa privada, de estar produzindo, e produção, venda, meta, não, aqui é outra história. Nosso compromisso é com a qualidade do trabalho, com bom atendimento ao eleitor, com bom atendimento ao cidadão, e diante disso a gente já está com a nossa tarefa cumprida. Então pode estudar, que vale muito a pena, tá? E aí, nesse nosso bate-papo de hoje, como a gente tem aí mais ou menos 50 minutos para conversar um pouquinho, a gente vai focar em 3 temas que eu julgo essenciais para essa preparação para o concurso do TRE do Rio de Janeiro. Então são 3 perguntas, 3 questionamentos que muitos candidatos estão se fazendo e que a resposta a esse questionamento, a resposta a essa pergunta é que efetivamente vai garantir ou vão garantir uma preparação de alta qualidade. Primeiro é o seguinte, o tempo de preparação até a data da prova é um tempo suficiente? Bem, nós temos aí, né, vamos colocar 2 meses e meio de preparação até a data da prova. Quando a gente fala em 2 meses e meio, esse tempo é um tempo razoável de preparação. Por que eu digo razoável?
Razoável para quem, né, está com aquele conteúdo mais ou menos e precisa de um tempo para aperfeiçoar o conteúdo, fixá-lo e chegar na prova muito bem preparado, o conteúdo na ponta da língua. Então, para essas pessoas, esse prazo de 2 meses e meio é um prazo razoável. Agora, para quem já vinha se preparando para os concursos da Justiça Eleitoral, a exemplo do TRE de São Paulo, TRE de Pernambuco, quem fez, por exemplo, o próprio concurso do TRE do Paraná, TRE da Bahia. Então, essas pessoas já têm uma base muito boa. Então, o que essas pessoas vão ter que fazer a partir de agora? A partir de agora, essas pessoas já têm uma base muito bem consolidada em relação a essas disciplinas que geralmente são cobradas em concurso da Justiça Eleitoral, vão ter que se dedicar com mais um pouquinho mais de ênfase àquelas disciplinas que são novidades. Aí você pega aí gestão de projetos, você pega aí própria noções de administração pública, né? Que nesse caso vai ser peso 3. Você pega aí o conteúdo de direito eleitoral, para quem não estudou o TRE do Paraná, por exemplo, o conteúdo de direito eleitoral é gigantesco. Então, para quem já tem aquela base boa em informática, português, direito constitucional, direito administrativo, agora é o momento de dar um foco especial nessas disciplinas que são novidades, sem deixar de fazer uma revisão daquelas disciplinas que você já tem uma base muito boa, né? Aquelas disciplinas que você já vem estudando há mais tempo. Porque também se você não fizer uma revisão, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai deixando aquele conteúdo cair no esquecimento. Então, para essas pessoas, eu entendo, né, que 2 meses e meio é um tempo excelente de preparação, porque você já tem uma base muito bem consolidada e a partir de agora vai apenas lapidar. Você vai apenas afiar o machado para chegar muito bem preparado até a data da prova, tá? Ah, professor, mas no meu caso eu estou começando agora. Se você está começando agora a se preparar para concurso da Justiça Eleitoral, mais precisamente para o TRE do Rio de Janeiro, a minha dica é a seguinte. A minha dica é, nesses 2 meses e meio que estão faltando, primeiramente você tem que dar uma ênfase muito grande para as questões de peso 3. Claro que todos nós, independentemente do nível de preparação, temos que dar uma ênfase grande às questões de peso 3. Mas para quem está começando mais do que nunca, essas questões de peso 3, elas são essenciais. Por quê? Porque são as questões que irão fazer o grande diferencial na hora da prova. Lógico que quando eu digo que você tem que dar um foco nas questões de peso 3, não é para você deixar de lado as questões de peso 1. As questões de peso 1 também podem ensejar a sua reprovação. Mas as questões de peso 3, elas é que serão responsáveis pela sua boa pontuação. Porque, por exemplo, se você errar 3 questões de peso 3, direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral, quem vai fazer analista, né? Direito financeiro, direito tributário, seja lá o que for, se você erra 3 questões de peso 3, é o mesmo que você errar 9 questões de peso 1. Ou seja, 9 questões de conhecimentos gerais. Então é muita coisa. Por isso é que eu digo que você tem que ir para a prova de direito, independentemente de qual seja a área, né, qual seja a disciplina, para gabaritar. Seja direito eleitoral, administrativo, constitucional, seja qual for. Você tem que ir para gabaritar. Ah, mas é difícil demais chegar e gabaritar. É difícil, mas não é impossível. É isso que tem que ficar muito claro. Tanto é verdade que nós tivemos aí alguns alunos que gabaritaram na prova do TRE do Paraná, alguns alunos que gabaritaram, não todas as provas, né? Às vezes uma questãozinha aqui, outra ali, 1 ou 2 questões, né? Revezando, mas tiveram excelente pontuação, gabaritaram algumas provas. Então isso é difícil? É, mas é possível. Então se você consegue chegar muito bem preparado, você vai conseguir uma excelente pontuação, e aí você estando, né, como se diz, no float em relação às disciplinas de peso 3, você pode se dar o luxo, talvez, de errar um pouquinho mais de questões de peso 1. E por que eu fico batendo nessa tecla de errar um pouquinho mais de questões de peso 1? Eu bato nessa tecla pelo seguinte, porque as disciplinas de peso 1, o conteúdo, somando, né, o conteúdo delas, o conteúdo é gigantesco, ele é muito grande. Então você já tem administração pública, é peso 3, você tem que estudar. Se você for levar em conta ainda aquele conteúdo gigantesco das disciplinas de peso 1, se você tiver que dedicar um tempo maior do que aquele desejável às disciplinas de peso 1, pode ser que falte as disciplinas de peso 3. É só isso que eu estou querendo deixar bem claro para você, tá? Então, quando você for, eu particularmente, quando elaboro o meu planejamento de estudos, eu faço da seguinte maneira. Se algumas disciplinas são peso 3 e outras são peso 1, é óbvio
que eu vou estudar 3 vezes mais as disciplinas de peso 3 em comparação às disciplinas de peso 1. É assim que eu fazia e faço e oriento os meus alunos a fazerem, tá? Então, dedicação 3 vezes mais às disciplinas de peso 3. Aí, entre o tempo que sobrou das disciplinas de peso 1, você vai dedicar um tempo maior ou menor, levando em consideração o conhecimento que você tem em cada uma daquelas disciplinas. Se você, português eu estou gabaritando, né? Fiz o curso aí com o Macarrão, fiz um curso com a Júlia, estou nota 10, estou gabaritando. Beleza. Se você está gabaritando, você pode dedicar um tempo um pouquinho menor a português, mantendo sempre um padrão de revisão, um padrão de resolução de questões, óbvio, né? Isso que você está muito bem em português, foi o que você colocou. E aí talvez você dedique um pouquinho mais à arquivologia, um pouquinho mais de gestão de projetos, um pouquinho mais de regimento interno, tá entendendo? Então você tem que fazer esse ajuste bem pontual em relação a todas as disciplinas para que você consiga chegar bem preparado em todas elas, e não somente na disciplina A, B ou C. Porque concurso público é assim, né? A gente tem que tentar ser perfeito. Apesar de ser difícil buscar a perfeição, a gente tem que pelo menos tentar. Porque quanto mais você tenta, mais você se aproxima dessa pseudo-perfeição. Tá claro? Então, com relação ao tempo de preparação aí, eu particularmente entendo que o tempo é um tempo razoável, tá? Para aqueles que estão começando, para aqueles que estão dando o primeiro passo, e é um tempo excelente para aqueles que têm uma boa base. Professor, mas o meu foco é o cargo de analista judiciário ou analista administrativo. Olha, aí só Jesus na causa. Viu? Por quê? Porque aí, quando você se prepara para o cargo de analista, você não tem como chegar numa preparação de 3 meses bem preparado na hora da prova. Aí eu tenho que ser sincero, como eu sempre sou. Não adianta você falar assim, não, vou começar a estudar hoje, vou fazer para análise judiciária, vou chegar e vou arregaçar na prova. Calma, não vá com esse espírito, porque você pode se decepcionar. Porque a prova de analista, o conteúdo é gigante. Em 3 meses, ainda que você estude 14 horas por dia, é muito difícil, se você está dando os primeiros passos, chegar bem preparado. O que pode acontecer é que no dia da prova, alguém lá de cima bote a mão na sua cabecinha e fala: aqui está o seu presente por tudo de bom que você fez pela humanidade até este momento. E pá! Te dá as questões, né? Porque fora isso, eu vou te falar, difícil. Principalmente eles inventaram de colocar direito tributário, direito financeiro. Eu vou te falar, isso aí estou falando de análise judiciária da judiciária, né? Então assim, é conteúdo gigante. Então, agora, para aqueles que já estão estudando há mais tempo, tranquilo, né? Porque a vantagem de se preparar para o cargo de analista da judiciária é a seguinte: chega uma hora que você já está afiado em todas as disciplinas. Naquelas disciplinas de peso 1 e nas disciplinas de peso 3. Aí, para quem vinha estudando para analista para os outros concursos, por exemplo, que o conteúdo geralmente não muda muito, não. Assim, muda, nesse caso aí do TRE de Janeiro, os caras cobraram umas leis lá que nem concurso da magistratura os caras estão cobrando, né? Leis especiais, no caso lá de penal, processo penal, cobraram leis especiais, nem magistratura cobra isso, nem Defensoria Pública da União, nem nada. Não sei de que inventaram isso, né? Vai fazer o quê? Então, para quem vem se preparando para outros tribunais da Justiça Eleitoral, então já tem uma base boa. Então, agora é só pegar pontualmente essas leis específicas, esses tópicos específicos e estudar. Então, para quem já estava estudando, beleza. Não vou dizer que vai ser muito fácil, não, mas vai facilitar um pouquinho. Tá bem? Agora, olha só. Quando a gente fala aí que o tempo é suficiente, né, é bom para quem já está preparando e é razoável para quem está começando agora, tem que ficar bem claro o seguinte: se você ainda não fez, a primeira coisa que você tem que fazer assim que terminar essa série de webinários, pode varar a madrugada fazendo, se for o caso, então se programa para fazer amanhã cedo, é um planejamento de estudos. Gente, sem um planejamento de estudos, o caboclo não sai do lugar. Não adianta. Você vai fingir que está estudando. Você vai ficar se iludindo em relação aos estudos. Você tem que ter um planejamento de estudos. É muito melhor você ter um planejamento de estudos, entre aspas, ruim, elaborado às pressas, mal elaborado, do que não ter. Porque quando você não tem um planejamento de estudos, você simplesmente não sabe o que estudar, como estudar e quando estudar. Aí você vai estudar, sabe como? Aquela velha história, né? Você chega, senta e fala: bem,
Qual é a disciplina que eu mais gosto? Ah, eu mais gosto de informática, então eu vou estudar informática. Pô, e aí? No outro dia, qual é a disciplina que eu mais gosto? Eu gosto de informática. Eu já estudei informática ontem. Ah, então hoje eu vou estudar metade do meu tempo de informática e a outra metade de direito eleitoral. Pronto. Só que você tem trocentas disciplinas para estudar. E aí você fica debatendo em 2, 3, 4, que são as que você mais gosta, né? Como se você pudesse deixar as outras de lado. Então não adianta, tá? Então o planejamento de estudos, ele é essencial. E nesse planejamento de estudos, você tem que estipular um horário específico para realizar revisões, um horário específico para resolver questões e um horário específico para estudar o conteúdo teórico. Tem que estar tudo bem delimitado nessa planilha, porque também não adianta ficar naquele desespero, né? Quem está comigo já sabe, Carol, por exemplo, já sabe, né? Não adianta ficar naquele desespero. Não, tô lendo não sei quantas páginas do livro, tô assistindo não sei quantas videoaulas, e não faz revisão. O que vai adiantar? Se você hoje assiste a uma videoaula minha, lá no ponto, no curso de Direito Eleitoral, e se você não faz uma revisão, daí a 24 horas, daí a uma semana, daí a um mês, quando chegar daí a um mês sem revisão, você praticamente esqueceu 90% do que eu falei na aula. Então não adianta. Você tem que ter um tempo específico determinado para fazer revisão, tá? E o mais coerente são aquelas revisões, 7 dias, uma revisão de 24 horas depois, uma revisão de 7 dias, uma revisão de 30 dias, tá? Se você não consegue fazer as revisões com esse perfil, você pode buscar outros tipos de revisão. Existem várias modalidades específicas de revisão, mas você tem que definir a que é melhor para você. E eu, a princípio, né, recomendo 2 tipos de revisão. Essa revisão com 24 horas, com 7 dias e com 30 dias, e uma segunda modalidade de revisão que é a seguinte: toda vez que você parar para estudar aquela disciplina, você foca uma revisão de 10% do tempo que você determinou para revisar o conteúdo que você estudou no dia anterior. Ou, né, no período anterior, vamos assim dizer. Porque às vezes você estudou tem 2 dias, tem 3 dias. Para ali, antes de começar a segunda parte do conteúdo, e faça uma revisão daquele conteúdo anterior que você tinha estudado, tá? Independentemente se foi há 2 dias, há 3 dias, faça a revisão. Tá bem? Então, basicamente é isso aí, com relação aí ao planejamento, né? E depois que você estiver aí com planejamento em mãos, é você definir, isso também é muito importante, tá? Definir qual é a carga horária de estudos que você vai executar. E é uma parte chata? É chato. Eu vou dizer que eu já fiz isso demais, né? Eu sei que é chato. Mas você tem que chegar, parar e definir. Bem, de hoje até a data da prova, quantos dias eu tenho para estudar? Pronto. Sei lá, vou chutar aqui, tenho 75 dias para estudar. Tudo bem. Tendo em vista que eu tenho 75 dias para estudar até a data da prova, em cada um desses dias, quantas horas de estudos eu tenho? Vamos começar nessa próxima semana. Nessa próxima semana, segunda-feira eu tenho tantas horas, terça-feira eu tenho tantos, quarta eu tenho tanto, quinta eu tenho tanto, sexta eu tenho tanto. Beleza. Aí você começa a fazer essa soma da carga horária de estudos que você tem. Diante dessas informações, aí sim você começa a implementar o seu roteiro, o seu planejamento de estudos. Então, outro ponto importante também é você simplesmente não deixar para estudar ao léu. Não sentar e falar, vou estudar até a hora que der. Porque se você sentar para estudar até a hora que der, geralmente essa hora que vai dar vai ser uma hora bem aquém daquela que você precisa. Por quê? Porque várias coisas vão tentar contaminar o seu caminho. Dentre essas coisas, a mais terrível, mais cruel e mais devastadora de todas é aquela chamada internet, né? Que é a grande vilã da história e também é a grande heroína. Então ela tem os dois viés, né? Ela é a heroína, mas ela também é a vilã. Então, acabou que tá lá, reservou 5 horas do dia para estudar, só que aí de 20 em 20 minutos ele para, rapaz, mandaram mensagem aqui, né? Olha só que bacana que é. Acabou que tá estudando direito eleitoral. Aí ele vem aqui, que legal, o cara mandou uma questão aqui de eleitoral no grupo do WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui. Poxa, e aí? Qual vai ser mais útil? Assistir aquela videoaula que está sendo transmitida, estudar o conteúdo de forma concatenada ou ficar aqui resolvendo uma questãozinha ou outra que alguém manda no WhatsApp? É óbvio que é a primeira opção. Então, quando você define que você tem um horário X de estudos e uma carga horária Y para cumprir,
pode ter certeza que quando as tentações aparecerem, você terá mais força para repelir essas tentações e conseguir estudar com mais disciplina, evitando qualquer distração, tá? Por isso que é muito importante. Pois bem, já estou com o planejamento de estudos em mãos, já sei qual é a carga horária de estudos que eu vou executar a partir de agora, e aí eu estou aqui imaginando, rapaz, é o meu segundo dilema, né? Meu segundo questionamento. O que esperar da Consulplan? Pois é, o que esperar da Consulplan? Veja, não vou entrar em detalhes das demais disciplinas que fogem à minha área, porque os outros professores, né, já estão comentando, já estão falando aqui. Eu vou falar mais precisamente do conteúdo de direito eleitoral. O que esperar da Consulplan? Bem, eu, Fabiano, particularmente, eu tenho expectativa de que a prova de direito eleitoral não vai ser uma prova difícil. Essa é a expectativa que eu tenho, tá? Ela não vai ser uma prova difícil. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem uma observação a fazer. Qual é? Nós não sabemos o que esperar da prova da Consulplan. Apesar do fato de ela não ser difícil, na minha perspectiva não vai ser difícil, nós não sabemos o que esperar. Qual será o formato da prova? Uma coisa eu sei, as questões têm 4 alternativas. Se elas terão 4 alternativas, elas serão bem mais fáceis do que aquelas questões que têm 5 alternativas. Por quê? Poxa, quando eu respondo uma questão que tem 5 alternativas, eu começo com uma chance de acerto de 20%. Se a questão só tem 4 alternativas, eu já aumento para 25%, né? Então, se eu elimino uma questão, eu digo, essa aqui está completamente errada. Poxa, eu fico só em 3. Se eu conseguir eliminar 2, como de praxe, só fico com mais 2. Olha que bacana. Então, isso já ajuda demais. E as questões da Consulplan, elas não têm o hábito de se aprofundar em questões teóricas, questões doutrinárias, questões jurisprudenciais, muito difícil. Então, geralmente, a Consulplan não se aprofunda em questões teóricas, doutrinárias e jurisprudenciais. Então, basicamente, ela fica ali, né, elaborando questões com base no texto da lei. Mas, contudo, entretanto, todavia, quando a gente fala em texto da lei, nós temos um probleminha. Qual é? Se você pegar o edital, provavelmente você está com ele aberto aí, né? Se você pegar o edital da Consulplan para analisar, rapaz, dá até desgosto. Eu que sou professor de direito eleitoral, eu bato o olho no edital e falo, cara, dá até preguiça de ler. De onde é que eles inventaram tanto assunto para colocar dentro do programa de direito eleitoral? Eu acho que o professor que foi contratado para elaborar as questões, pela Consulplan, eu acho que ele tinha 1 ou 2 livros de direito eleitoral na casa dele, aqueles livros mais antigos, diga-se de passagem, e aí ele pegou aqueles livros mais antigos e saiu selecionando os tópicos do sumário e colocando lá no programa. Por quê? Porque repete várias coisas, cita tópicos que não tem nada a ver com direito eleitoral, estão voltados mais precisamente ao direito constitucional, então fez uma miscelânea toda. Mas, resumidamente falando, o que eu posso lhe dizer hoje sobre o edital do TRE do Rio de Janeiro, mais precisamente sobre o conteúdo de direito eleitoral? Eu posso lhe dizer que ele é muito, mas muito parecido com o do TRE do Paraná. Então, quem se preparou para o TRE do Paraná vai sair na frente, porque eu, Fabiano, entendo que a Consulplan vai elaborar questões sobre aquele mesmo conteúdo que você estudou para o TRE do Paraná. Mesmo conteúdo. Então isso vai facilitar e muito o seu estudo. Ah, professor, mas eu estou com uma dúvida pelo seguinte, tem um tanto de lei diferente lá, né? Tem, ó, Lei 11.300 de 2005, Lei 12.034/09, Lei 13.165 de 2015, Lei 6.996, Lei 7.444. Pois é, muitas daquelas leis se referem a reformas eleitorais. Então, quais são as reformas eleitorais que estão previstas lá? A Lei 11.300, a Lei 12.034/09
e a Lei 13.165 de 2015. Essas leis introduziram reformas na legislação eleitoral. Então, quando hoje você vai estudar por algum material de direito eleitoral, seja ele qual for, esse material já estará atualizado em conformidade com essas leis. Já estará atualizado. Então, você não precisa ficar estudando o conteúdo dessa lei. Professor, mas às vezes a lei, né? Ela tem 48 artigos, e dentro de cada lei tem alguns artigos das disposições transitórias, por exemplo, que não alteraram outros dispositivos de lei. Só estão lá para fazer a transição de uma lei para outra, de um período para o outro. Realmente. Tem alguns artigos, por exemplo, se você for ler a Lei 9.504/97 hoje, você vai perceber que vários artigos já foram alterados pela Lei 11.300, depois veio a Lei 12.034 e alterou a Lei 11.300, depois veio a Lei 13.165 e alterou a Lei 12.034, ou seja, olha a confusão. Então eu acho que o cara não sabia nem para que servia essas leis e colocaram essas leis no edital. Mas não há motivo para preocupação, tá? Em relação a essas 3 leis que eu acabei de citar. Por quê? Porque essas 3 leis simplesmente promoveram alterações na legislação eleitoral. Então, quando você está estudando um conteúdo atualizado, um curso em PDF, videoaula ou um livro, você já está estudando um conteúdo atualizado em conformidade com essas 3 leis que eu citei, tá bem? Então não precisa se preocupar. Claro, em relação à Lei 7.444/85, Lei 6.996/82, são leis também que já tiveram vários dispositivos revogados. Tem que estudar? Dá uma lida. Mas deixa para estudar na semana que antecede a data da prova. Então, na semana que antecede a data da prova, você bate o olho nessas questões, no conteúdo dessas 2 leis que eu falei por último, tá? Por quê? Porque a maioria dos dispositivos já está revogada. Se a maioria dos dispositivos já está revogada, para que o desespero de ficar ali decorando, bitolando em cima desse conteúdo? Se a banca cobrar uma questãozinha sobre essas 2 leis que eu citei, as chances de a questão ser anulada é muito grande. Então eu particularmente penso que o examinador não vai querer correr esse risco. Eu particularmente penso que ele não vai querer correr esse risco, tá? Provavelmente ele vai fazer o quê? Provavelmente ele vai simplesmente focar naqueles tópicos que não há discussão jurisprudencial nem doutrinária. Aqueles tópicos tira e queda, principalmente que estão previstos na Lei 64/90, no texto da Constituição e na Lei 9.504/97. Basicamente isso aí. E é claro, né? Aqueles dispositivos da Constituição, que são os artigos 118 a 121. Basicamente, as questões vão estar baseadas nesses dispositivos. Tá bem? Outro detalhe ainda sobre o direito eleitoral. Olha, quando nós falamos aí em Consuplan, fica difícil, né, prever o que vai acontecer. Mas eu já quero lhe indicar o seguinte: não fique querendo se tornar um especialista em Consuplan no que se refere a direito eleitoral. Por quê? Porque isso não vai ser possível. E sabe por que não vai ser possível? Porque são pouquíssimas as questões de direito eleitoral que até hoje foram elaboradas pela Consuplan. Pouquíssimas. Então não tem como você se tornar um especialista em Consuplan. Você pode até se tornar um especialista em CESP, em FCC, em FGV, em alguns momentos, né? Mas Consuplan não tem jeito. Então eu te recomendo o seguinte: quando você estiver se preparando em direito eleitoral, resolva questões de todas as bancas, sem exceção. VUNESP, FCC, CESP, Consuplan, IBFC, seja lá qual for, resolva questões de todas as bancas, tá bem? Todas as bancas. Por quê? Porque se você quiser focar apenas em algumas poucas questões da Consuplan e resolver questões da FCC de tabela, sabe o que vai acontecer? Pode ser que você chegue na hora da prova e tenha dificuldade, a mais básica possível. Sabe qual é? Interpretar a questão. Tem vezes que você bate o olho na questão, o professor de português aí vai ter mais critério para falar sobre isso do que eu, né? Você bate o olho na questão e fala, levando-se em consideração que aqui a banca quis dizer alguma coisa,
Na prática, o que eu vou responder? Ou seja, você não sabe nem para onde está indo, sabe por quê? Porque você não conseguiu entender o que a banca está perguntando. Parece piada, mas já vi várias questões assim de direito eleitoral. Você bateu o olho e falou assim, tá, o que a banca está querendo? Aquele enunciado que não tem conexão com nada. Aquele enunciado que está ali perdido, parece que o cara copiou e colou uma questão, alternativas de outra. Vai fazer o quê? Nós temos que estar preparados para esse tipo de questão. Por isso que eu estou alertando para que você resolva questões de todas as bancas, inclusive daquelas bancas minúsculas, porque essas questões também serão importantes para que você possa aperfeiçoar o seu raciocínio de interpretação. Tá bem? Ô professor, o outro detalhe que eu queria esclarecer é o seguinte. Olha só. Quando nós falamos aí em leis que estão sendo cobradas no edital, eu percebi que em vários momentos, na verdade não foi um só não, em vários momentos a Consulplan falou assim, vou cobrar todo o código eleitoral. E aí, professor, será que ela vai mesmo cobrar todo o código eleitoral? Ó, está no edital. Então, se está no edital, ela pode cobrar. Todo o código? Sim, todo o código. Agora, levando-se em consideração as provas anteriores da Consulplan, a gente percebe que ela não é muito fã de cobrar questões sobre código eleitoral, não. A não ser daqueles tópicos que são muito, mas muito batidos. Esses dispositivos você tem que saber de cor e salteado. Quais são eles? Primeiro, é aquele conteúdo que vai do artigo número 1, do artigo 1º, até o artigo 42 do Código Eleitoral. Então, do artigo 1º ao artigo 42 do Código Eleitoral, você tem que saber de cor e salteado. Aí não tem como escapar não, tá? As chances de Consulplan elaborar uma questão sobre isso são muito grandes. Depois, eu vou precisar também que você faça um estudo mais detalhado sobre aquela parte do Código Eleitoral que trata de recursos eleitorais. Assim, eu sinceramente, para técnico, eu acho difícil a banca cobrar alguma questão sobre recurso. É difícil, mas não é impossível. Então, dê uma lida boa nessa parte de recurso. E também dê uma lida boa na parte que trata de disposições penais, lá dentro do Código Eleitoral. Também existe uma possibilidade boa de cobrança de pelo menos uma questãozinha. Então a gente percebe aí que esses dispositivos que eu te indiquei, esses tópicos que eu estou indicando, são aqueles mais prováveis de cobrança em prova, ok? São aqueles mais prováveis de cobrança em prova. A banca dificilmente vai cobrar a propaganda eleitoral no Código Eleitoral. Dificilmente vai cobrar organização das eleições no Código Eleitoral. Sabe por quê? Se a banca fizer isso, ela tem muita, mas muita chance de ter a questão anulada. Como aconteceu, por exemplo, no TRE de Minas. A banca quis inventar umas 2 historinhas lá e acabou se lascando e teve que anular a questão. Então eu penso que dificilmente o examinador vai fazer isso, tá? Então ele vai focar realmente naqueles tópicos que são cobrados em concursos com mais frequência, tá? Eu penso que é isso que ele vai fazer. Ok? Tranquilo aí? Ah, professor, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar o Código Eleitoral, focando nesses tópicos, nesses dispositivos que você indicou. Mas aí, na semana que antecede a data da prova, eu faço uma revisãozinha no Código Eleitoral por desencargo de consciência, né? Isso. Faz uma revisãozinha por desencargo de consciência. Porque dificilmente a banca vai cobrar uma questão sobre esses outros dispositivos do Código Eleitoral. Por outro lado, meu amigo e minha amiga, pode descer o cabelo estudando a Lei 9.504/97, que é bem grandinha, diga-se de passagem, tá? Por quê? Porque, sim, eu penso que a maior parte das questões virá da Lei 9.504/97. Mesmo porque
lá dentro o examinador consegue elaborar diversas questões com chance mínima de anulação. Então pode estudar a fundo a Lei 9.504/97. No que se refere à Lei Complementar 64/90, não adianta ficar lendo o texto da lei não, tá? Não adianta ficar se matando de ler não. O que é mais importante na Lei 64/90 são aquelas regrinhas sobre prazo de desincompatibilização. Eu penso que a consultora vai elaborar pelo menos uma questãozinha sobre os prazos de desincompatibilização. Bem, sobre isso, sinceramente, eu nem preocupo. Por que eu nem preocupo? Eu nem preocupo porque no meu curso de Direito Eleitoral, eu lhe apresentei uma regra com slide, né, porque os slides bem pontuados, eu lhe apresentei uma maneira de resolver questões sobre isso, que se você utilizar essa regra, dificilmente você erra uma questão em prova. Dificilmente. Então, se você utilizar aquelas regrinhas sobre desincompatibilização que eu ministrei dentro do meu curso, eu duvido que você erre uma questão. Só se for uma questão assim, daquelas mais cabulosas mesmo, que a banca fez para ferrar o candidato, uma exceção da exceção da exceção, aí tudo bem. Mas se for questãozinha padrão, você não erra. Então é muito melhor você assistir esse trecho da aula, focar nas informações que estão no slide, porque aí com certeza você vai acertar a questão sobre desincompatibilização, que é uma questão que os alunos têm uma dificuldade tremenda, não sei porquê, tem uma dificuldade tremenda, né? E além disso, é muito importante também você estudar aquela parte que trata da ação de impugnação ao registro de candidatura, ainda na Lei 64/90, tá? Ação de impugnação ao registro de candidatura, dê uma lida mesmo, é do artigo 3º ao 17, né? Do artigo 3º ao 17. E depois dê uma lida detalhada também no artigo 22 da Lei 64/90, que trata de quê? Da ação de investigação judicial eleitoral. Então, esses dispositivos são essenciais com relação à Lei Complementar 64/90. Tá bem? Professor, eu fiquei em dúvida quando eu li o edital, porque tem um tópico do edital que diz assim, partidos políticos. Partidos políticos, ponto. Nesse caso, eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que estudar os dispositivos da Constituição ou eu preciso estudar também a Lei 9.096/95? Apesar de não ter ficado claro, se eu estivesse no seu lugar, eu estudaria a Lei 9.096/95 na íntegra. Na íntegra. Por quê? Porque o edital ele está dúbio. Se você não estudar na íntegra, você não vai ter condições depois de argumentar perante a banca. Tá bem? Então, pode estudar na íntegra. Tá certo? Então, Lei 9.096/95, apesar de não estar expressamente prevista lá no edital, recomendo fortemente que você estude. Porque ela está inserida, entre aspas, dentro do tópico partidos políticos. Ok? Tranquilo? Outro ponto relevantíssimo. Olha, alguns alunos estão me questionando o seguinte: professor, eu tenho que estudar súmulas do TSE para esse concurso? Olha, eu, Fabiano, entendo que sim. Eu entendo que sim. Sabe por quê? Quando a gente estuda direito eleitoral, cara, direito eleitoral, por si só, ele já é influenciado diretamente pelas súmulas. Então, muitas das coisas que nós estudamos hoje em direito eleitoral, nós já estudamos sobre o reflexo das súmulas. Então, fica muito difícil você excluir as súmulas do seu estudo. E como sob uma primeira análise, a gente conclui que o examinador quis abarcar tudo quanto é tipo de assunto dentro do direito eleitoral, ele pode ter se esquecido de incluir súmula. Mas o edital, do jeitinho que está lá, se ele colocar uma questão sobre súmula, sinceramente não dá para ficar discutindo recurso, não. E eu penso que há margem, sim, para cobrar, inclusive, questões sobre súmulas. Tá? Porque as súmulas do TSE, elas nada mais são do que a jurisprudência consolidada do tribunal.
Aí o tribunal para em determinado momento e transforma aquela jurisprudência em súmula. Então, há espaço sim para cobrar informações sobre súmula, tá bem? A única coisa que não vai cair lá no edital Terra do Rio de Janeiro, por que pareça, pelo menos expressamente, né? Não dá para a gente extrair essa informação não, é a Lei 6.091/74. Então, quem estudou com o Terra do Paraná, por exemplo, de todo aquele conteúdo, a única coisa que não vai cair é a Lei 6.091/74, que regulamenta o transporte de eleitores na zona rural. Esse conteúdo você não precisa estudar. Tá bem? Então, veja só. Essas eram as informações básicas que eu gostaria de trazer para vocês sobre o conteúdo de direito eleitoral. Mas aí você pode estar se perguntando, professor, diante de tudo que você falou, qual é a melhor forma de eu estudar direito eleitoral? Olha, se eu estivesse me preparando hoje, eu faria o seguinte. Óbvio, né? Eu adquiriria o curso de Direito Eleitoral do professor Fabiano. Esse cara, dizem que ele põe para quebrar. Ou como diz aqui no norte de Minas, põe com borra. Diz que o curso é gigante e lá ele aborda de forma bem didática, ainda aqueles pontos que são muito complexos. Então eu simplesmente adquiriria o curso do professor Fabiano e, paralelamente ao curso, eu faria uma leitura da legislação, ok? E resolveria o máximo possível de questões. Pronto. Isso é preparação de alta performance. Tá bem? Agora, veja só. Se você já tem uma base consolidada do conteúdo, aí talvez já não seja interessante você assistir a todo o curso de Direito Eleitoral na íntegra. Pessoal, que eu me preparei para o concurso Terra do Paraná, Tocantins, Bahia, sei lá onde. Bem, se você fez isso, então eu não vejo necessidade de você assistir a todas as videoaulas do meu curso. Mas você pode fazer o seguinte, se tiver algum tópico específico que você tem dificuldade, você para e assista apenas aquele tópico específico. Tranquilo? Assista apenas aquele tópico específico. Porque aí você tira as suas dúvidas e, paralelamente, depois de você ter esclarecido, tirado as dúvidas, você começa a resolver questões para fixar o entendimento, fixar o conteúdo. Beleza? Então essa é a melhor forma de estudar o direito eleitoral. Tranquilo? Pega uma videoaula que tem uma base boa, para quem não tem ainda, e paralelamente, por exemplo, eu acabei de ministrar o conteúdo, vamos supor, dou um chute aqui, não lembro de cabeça não, tá? Vamos supor que na minha aula sobre Lei 9.504/97, aqui no ponto, a gente tenha lá 30 vídeos, tá? 30 vídeos. Então, o que você pode fazer? Vamos supor que você, nos 8 primeiros vídeos, eu trato do artigo 1º ao artigo 16 da Lei 9.504/97, que são os mais cobrados sobre a Lei 9.504. Então, assim que você terminar de estudar esse primeiro tópico, você vai parar e vai fazer uma leitura da legislação. Então, você não precisa assistir todas as aulas para depois fazer uma leitura da legislação. Terminou um determinado tópico do conteúdo, você para e começa a fazer uma leitura da legislação. Porque aí aquela leitura da legislação, ela vai servir como se fosse uma revisão. Então você não precisa chegar depois, de imediato, e fazer uma revisão em cima daquilo que você anotou. Não, porque você pode simplesmente optar por fazer uma leitura da legislação seca e aí automaticamente você está fazendo uma revisão de todo aquele conteúdo. Lembrando que quando nós, na prática, fazemos uma leitura da lei seca, nós estamos também nos atendo aos detalhes. Porque o professor dificilmente consegue abarcar todos os detalhes durante as videoaulas. Dificilmente. Seja qual professor for, seja em qual disciplina for. Ele não consegue. Então, por isso que é muito importante você fazer essa leitura paralela para pegar os detalhes e chegar lá na prova e simplesmente gabaritar. Tranquilo? Então, gente, para gabaritar de direito eleitoral, é isso aí.
Então, apesar de o conteúdo estar gigante, não se desespere. Por quê? Porque é basicamente o mesmo conteúdo que já foi cobrado para o TRE do Paraná. Então, se você já tem uma base, isso vai facilitar e muito e vai proporcionar que você gabarite a prova. Beleza? Então, olha só. Com relação aí à questão técnica, né? A questão de conteúdo em si, basicamente, essa era a informação, esse era o conteúdo que eu queria transmitir. Como nosso tempo está encerrando, eu queria dizer o seguinte. Olha, depois de fazer uma análise em relação à preparação dos meus alunos, né, que eu acompanho, em relação aí ao resultado de vários alunos aprovados recentemente, eu cheguei à conclusão, já disse isso várias vezes para várias pessoas, cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho percebido que mais do que você ter o conteúdo na ponta da língua, é muito importante que você tenha inteligência emocional. Se você está se preparando sem inteligência emocional, as suas chances de aprovação são muito pequenas. Sabe por quê? Porque às vezes você está imaginando que só o conteúdo é relevante para você obter uma boa pontuação. E aí você está estudando aí 16 horas, 14 horas, 12 horas, 10 horas por dia. Você não está fazendo uma meditação sequer de 10 minutinhos no seu dia. Você não está parando um minuto sequer para treinar o seu foco e a sua concentração. Você não está parando um minuto sequer para fazer reflexões sobre a sua preparação, para analisar a sua produtividade nos simulados. Porque quem se prepara e não resolve simulados, não sabe em que pé, não sabe em que nível de produtividade está. Ficou claro? Poxa, se eu não estou medindo, se eu não estou gerenciando a minha preparação por meio de simulados que estimulem e que moldem a própria prova em si, como é que eu vou melhorar em cima disso? Não tem como. Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então anote aí, se você ainda não faz isso, a partir de agora, tenha na sua rotina simulados pelo menos quinzenais, para que você possa se autoavaliar. Aí você vai pegar os simulados e falar assim, rapaz, eu achei que eu estava bem, mas eu estou com 80% de produtividade. Olha a condicional para você ver, achei que eu estava excelente, olha que tragédia. Mas antes você constatar isso agora do que constatar no dia da prova. É muito melhor você ficar chateado agora do que se chatear no dia da prova, tá bem? O que não pode acontecer é você deixar esses percalços que vão ser constatados, assim, digamos, com análise dos resultados, comprometer a sua preparação eficaz. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Você tem que estar ciente de que o seu objetivo é ser aprovado em um concurso público. O seu objetivo não é brincar de estudar. Brincar de estudar, brinca para outras coisas. Brinca para estudar para medicina, no vestibular na UERJ, na Universidade Federal e por aí vai. Aqui não. Aqui o estudo tem que ser profissional. Você tem que medir os seus resultados, você tem que analisar esses resultados e saber quais são as ferramentas que você vai ter que utilizar para aumentar o seu percentual de acertos, para aumentar a sua produtividade, quais são as técnicas que você vai implementar na sua rotina para superar os desafios que você está encontrando. Tudo isso tem que ser feito dia a dia. Tudo isso tem que fazer parte da sua rotina. Você agora se equipara a um atleta de alta performance. Você acha que um medalhista olímpico, um campeão mundial, independentemente do esporte, o cara, enquanto não está ali competindo oficialmente, ele está dormindo? Não, ele está ralando mais duro do que no dia da prova. O dia da prova é um dia de glória. O dia da prova é o dia de ele se testar como pessoa. É o dia de ele chegar e desfilar, falar, pronto, hoje eu vou desfilar por esses corredores aqui da escola,
eu vou aqui, né, deixar as pessoas me verem, me fotografarem, porque hoje eu sou a estrela, já que eu me preparei durante os últimos 3 meses, fiz o que tinha que ser feito, não estou nem preocupado, é só sentar aqui e deixar as coisas acontecerem. É assim que funciona. Então você tem que ter um controle emocional a partir de agora, tá? Não deixa para a última hora não, já vá se preparando, porque eu tenho excelentes alunos, caras muito bons mesmo, em termos de conteúdo, fazem simulados periodicamente, com 90%, 95% de acerto, chega na hora da prova, parece que está na guerra, Já vê os fiscais de prova como inimigos mortais, né? Os caras estão olhando para mim ali, sei não, já estou na minha prova. Tem que entender o que é isso? Bitola. Então vá se preparando desde já para que você possa resolver uma prova como se fosse mais um simulado. Para isso, vá desde já fazendo o seu controle emocional, apurando os seus níveis de controle para que você não seja surpreendido ou surpreendida. E ó, todas as dificuldades que você está enfrentando, todos os obstáculos que você está observando neste momento, eu também tive que superar. Eu também passei por isso. Então, se eu estou falando que é possível chegar lá, eu estou falando com mérito de causa. Eu não estou aqui no blá, 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 não. Eu estou falando com mérito de causa. É difícil? É. Mas existem lá as vagas para serem preenchidas. E se alguém vai ter que ocupar aquela vaga, por que não você? Me diga. Me convença aqui por que você não merece ocupar essa vaga. Se você conseguir me convencer o porquê de você não merecer ocupar essa vaga, aí eu vou te dizer, então pega a sua malinha e ó, vaza. Não vai fazer outra coisa, não perde seu tempo estudando para concurso, não. Tem coisa muito mais importante para você. Tá entendendo? Então você vai chegar lá. Agora você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai sair do lugar. Tá claro? Acredite, faça o que tem que ser feito e coloque tudo na ponta do lápis. Se tem uma vaga lá, coloque na cabeça. Essa vaga tem que ser sua. Não há outra possibilidade. E aí, já fixou, a vaga é sua, faça o que tem que ser feito. Pratique o que tem que praticar, estude o que tem que estudar. Aí a aprovação vai ser uma mera consequência. Não tenha o foco na aprovação. Tenha o foco na preparação. Preparação de alta qualidade é sinônimo de aprovação. Então, a partir de agora, todas as falhas, todos os defeitos que você identificar, corrija. Não procrastine mais. É o seu futuro que está em jogo. Imagine você hoje assinando o termo de posse e dizendo, poxa, atingi o meu objetivo. Ainda hoje eu conversava com a Adriana, que é uma aluna minha, e a Adriana ela tomou posse semana passada no cargo de analista judiciário da área administrativa no TRE de São Paulo. Ela mandou a foto, né, vou até postar depois, ela mandou a foto, assinando o termo de posse e tal. Ela tomou posse como cargo de analista. Começou a remuneração inicial em R$11 mil. Né? Quando ela chegar no topo da carreira, depois de 13 anos, sabe qual vai ser a remuneração dela? 21 mil, 22 mil reais. Isso hoje, né? Se fosse hoje. 21 mil, 22 mil reais. É ruim para trabalhar de meio-dia às 18? E aí? Por que a Adriana merece estar lá e você não? É essa reflexão que você tem que fazer. Se ela chegou lá, você também pode. Mesmo porque ela tinha as mesmas dificuldades, os mesmos questionamentos que talvez você esteja tendo neste momento. Só que ela colocou a cabeça no lugar e disse, eu só tenho uma escolha, ser aprovado. Não há outra alternativa. É isso que eu quero para mim. Seguiu em frente, fez o que tinha que ser feito e hoje é colega minha, lá no TRE de São Paulo. Beleza?
É isso aí. Esse era o recado que eu tinha que transmitir. Alguma dúvida, algum questionamento? Não dá tempo de responder, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uns 2 minutinhos ainda. Aí a gente pode responder antes de finalizar, tá bem? A Cristiva falou o seguinte: na prova de redação entendo que seja de assuntos gerais, será? Para técnico sim, né, Cristiva? Para técnico sim. Para analista não. Analista, apesar do edital estar meio dúbio, né, vai ser estudo de caso. Para estudo de caso, eu entendo que provavelmente vai versar sobre direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral, talvez um pedacinho de processo civil, né? Mais ou menos isso aí, para estudo de caso, tá? Agora, em relação a técnico, aí conhecimentos gerais, né? Atualidades, vamos assim dizer, né? Tranquilo? A Roberta perguntou: você é o professor da turma de elite? Ô, Roberta, eu também estou na turma de elite. Só que na turma de elite eu não ministro direito eleitoral. Lá eu ministro direito administrativo, tá? É um curso em PDF, né? Então lá eu ministro direito administrativo, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Nenhuma dúvida? Ah, então a pessoa aqui tá... Deixa eu ver aqui. Nenhuma dúvida. Então o pessoal tá bem... Então não tem nenhuma dúvida, né? Então, o pessoal tá bem afiado, tá bem esclarecido. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por aqui. Agradeço aí a presença de todos, tá? Ah, um detalhe. Quem ainda não baixou o meu e-book, entra lá no meu canal do YouTube, tá? O meu canal do YouTube, só digitar no YouTube, Professor Fabiano Pereira. Lá eu estou disponibilizando um curso de licitação para vocês, tá? Completamente gratuito. E aí lá no YouTube tem um linkzinho, você clica lá e baixa o meu e-book, porque ele vai facilitar demais a sua preparação para o TRE do Rio de Janeiro, tá? Demais mesmo. São 1001 questões comentadas da FCC, mas todos os temas que estão dentro do e-book também cairão lá no concurso TRE do Rio de Janeiro. Todos, sem exceção. Então, pode dar uma olhadinha nesse e-book lá, tá? E o regimento interno, não cairá tudo? Ou Marileor, uma coisa assim. Com relação ao regimento interno, parece que vai ter um professor comentando sobre isso aí, né? Então, mais tarde eu vou deixar ele te responder. Beleza? Um abraço a todos, bons estudos, qualquer novidade, estou aí à disposição nas redes sociais, tá? Um abraço para vocês, até mais.